com a célica paz do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, aos ouvintes do programa Remanescente. Ao mesmo tempo que peço vossas orações a meu favor, para que nesse momento eu possa ser guiado pelos sentimentos de Hashem, e assim a palavra que sai da minha boca seja uma palavra de vida, de edificação, de renovação, de restauração, enfim, uma palavra de bênção, né? A meditação deste daqui de hoje é no Salmo 131. Um salmo bem conhecido, bem resumido, mas que tem uma profundidade de revelação até não imaginável por você que me escuta ou que me assiste por esse vídeo. Diz assim: Adonai, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito altas para mim. Vamos por parte. O que é que o salmista Davi está dizendo aqui? Porque este salmo sofre algumas interpretações más, distorcidas, né? Alguém até, por não conhecer bem o salmo ou a vida de Davi, colocam palavras na boca de Davi, coisas que o salmista não chegou, nem pensou a dizer, né? Mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, que vai nos ajudar, ele vai realmente nos dar um norte, a que confissão sincera e a razão que Davi fez. Ele diz: Adonai, o meu coração não se elevou. Primeiro se percebe que Davi está falando de uma experiência particular. Davi está falando de como eram as suas atitudes, como era o seu coração, que sentimento brotava dentro de si. Porque Salomão, seu filho, disse: tudo que tens, está em Provérbios capítulo 4, versículo 23, tudo que tens, guarda o teu coração, porque é dele que saem as decisões da vida. Então o coração é o centro catalisador, é o centro que converge, decide ou não decide uma atitude que você toma. Por isso que o coração é algo muito importante para Deus, como é importante também para o inimigo das nossas almas, né? E ele diz: Adonai, o meu coração não se elevou, não se elevou. O que é que Davi está falando aqui? Ele está dizendo que ele não era soberbo, né? Davi está mostrando que a soberba não tomava conta do coração dele. A soberba que você conhece por ganância, né? A soberba que você conhece por orgulho, chama de orgulho e outras coisas mais. Então, ele diz que o coração dele não se elevou. Que bom, né? Que todos, ou a maioria, já que todos não podem, né? Mas que a maioria pudesse seguir esse exemplo, a maioria pudesse caminhar por esse caminho, pudesse ter essa vereda de virtude, e seu coração ser um coração realmente equilibrado, um coração que tivesse controle, tivesse domínio, a ponto de dizer: o meu coração não se elevou, né? Porque isso é um exemplo a ser seguido. Agora, quanto à má interpretação que eu registrei, que eu pontuei no começo, vai chegar a tempo. Ele disse: nem os meus olhos se levantaram. Quer dizer, o que Davi está dizendo? Gente, Davi não está pregando perfeição própria. Não, Davi não está pregando pureza própria. Não é isso. Mas ele, como homem de Deus, ele como ungido, ele como referência, ele como rocher, é claro que Davi tinha que ser exemplo. Alguém tinha que ver em Davi essas atitudes para se espelhar. Porque tal líder, tal liderado, isso aí é uma proposição que contrafaz, não tem argumentos, né? Então, tal líder, tal liderado. Então, ele era ungido, ele tinha uma nação para resolver grandes causas, para aconselhar. Ele tinha muita chefia que estava sob sua ordem. Então, não é fácil nessa hora você no poder, você com toda a chance, você não perder a simplicidade. Não é fácil. Mas Davi dá esse exemplo. O meu coração, ele nunca se elevou. Por que não se elevou? Porque Davi era puro? Repito, não. Porque Davi era perfeito? Não. Davi era como eu e você, tinha qualidades e defeitos. Por que não se elevou? Porque Davi tinha o temor a Deus. E quando você tem o temor a Deus, você tem princípio de sabedoria. Você não age por emoção.
Você não age por carência, você não age por ocasião, mas você age por saber que está agradando a Deus. Por isso que Davi disse, meu coração não se elevou e não se elevaria, né? Enquanto ele continuasse na presença de Deus, né? Porque uma palavra muito forte, muito real, que Deus disse a nosso irmão Abraão. Abraão preocupado com seu limite, preocupado com o peso da responsabilidade, preocupado com seu testemunho. O que é que Deus diz a Abraão? Abraão, lá em 17 de Gênesis está escrito, no livro de Bereshit, como diz os judeus. Disse, Abraão, anda na minha presença. Ou seja, Abraão, anda na minha Shekhinah, e você ser perfeito, né? Então isso tranquilizou o patriarca. Então a nossa preocupação maior deve ser nós sabermos, termos a paz de que estamos andando na presença de Deus, e o resto Ele fará. A nossa perfeição vem por nós andarmos na presença de Deus, e o que falta Deus vai completar. Deus vai resolver, Deus vai colocar lá abaixo o que nós não podemos derrubar, de maneira que primeiro agradamos a Ele, e depois Ele vai nos abençoar. Então Davi disse, meu coração não se elevou. Teve oportunidade, mas provou que tem temor a Deus. Não se elevou. Ele disse, nem os meus olhos se levantaram. Ou seja, ele disse, eu não tenho olhos altivos, eu não tenho espírito de altivez, eu não tenho olhos altaneiros, eu não tenho olhos, porque um olho altivo você conhece, até pelo jeito de olhar, de observar as coisas, a pessoa denuncia sem querer que tem um olho altivo, tem um olho realmente de quem quer ser sempre o maior, sempre o melhor. É perceptível isso para quem é espiritual. Ele disse, e ele também continua dizendo, não me exercito em grandes assuntos. Onde está a má interpretação? Nem coisas muito altas, diz ele, para mim. O que é que Davi diz aqui? Eu conheço o meu limite. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até eu posso buscar. Eu sei até onde eu posso entender. Eu sei até onde eu posso receber. Isso é você conhecer o limite. Isso é você ter realmente equilíbrio. E equilíbrio, domínio próprio, é um dos frutos do Espírito. O Ruach HaKodesh é um fruto do Espírito. É um dos gomos do fruto do Espírito, né? O equilíbrio. E ele disse, não me exercito em grandes assuntos. E onde está a má interpretação? E onde está a doutrina aloprada? É justamente nesse sentido. Porque se advoga muito, se defende muito, que o estudo é um risco, que o estudo realmente é uma vanglória, que o estudo é você ter uma emulação, que o estudo é você querer superar os outros. Não existe isso. Não tem base bíblica para que isso seja pecado, que isso não seja contra a vontade de Deus. Mas se prega isso, né? Quando alguém busca, quando alguém exercita em grandes assuntos, em assunto perplexo, em assunto complexo, aí prepare-se para pagar o preço, porque alguém vai interpretar mal. Mas por quê? Porque cada um deva conhecer o seu limite, né? Deus teve homens que exercitou-se em grandes assuntos. Moshe é o maior líder de Israel, que teve a capacidade de escrever a lei, de recapitular a lei, de explicar a lei. Foi um líder por excelência, né? Homem que tem tinha uma comunhão diferente das outras. Deus chegou a dizer, Arão é sacerdote, é irmão de Moisés, é irmão de Moshe. Miriam é sacerdotisa, é irmão do sacerdote Arão. Mas eu por Arão, eu por Miriam, eu falo por sonho, eu falo por figuras, eu falo por ilustrações. Mas com Moshe eu falo cara a cara, eu sou direto com ele, eu sou objetivo direto. Moshe não precisa muita preparação para ouvir a minha voz, para sentir a minha presença. Então, eram homens que exercitavam em grandes assuntos, ele conhecia toda a ciência do Egito. Não foi fácil a preparação de Moisés, nos seus 40 anos na corte. Depois teve 40 anos no deserto e por aí se vai. Ele teve 3 períodos de 40 anos até morrer com os seus 120 anos. Então, Moshe não era um despreparado, a Bíblia diz que ele era destro em toda a ciência egípcia. Será que você já ouviu falar na ciência egípcia, como tem mitologia, como tem tradição, como tem lenda? Então, isso não é para qualquer um. Mas Moshe foi esse homem que exercitou-se em grandes assuntos. Não foi pecado, pelo contrário, foi bem aproveitado. Ele pôde, com a graça de Hashem, ele pôde, com a lei, superar
essas crenças egípcias, e aí o nome do Eterno ser glorificado. A questão que Davi está falando é uma experiência dele. Cada um tem seu limite, cada um tem sua experiência. E ninguém deve pontuar contrariamente a experiência do outro. Ele diz, eu não me exercito. Ok, pronto. Davi já conhecia seu limite, já sabia que era satisfatório o que ele tinha, já era satisfatório o que ele vivia, já era satisfatório o que ele aprendeu com seu Deus. Então ele disse, eu não me exercito em grandes assuntos, não. Até porque, não, talvez, quando ele disse isso, com certeza, digo talvez, mas eu repito, com certeza, ele não precisaria exercitar, porque se precisasse, ele tinha a unção do santo, ele sabia o que precisava na vida dele. Ele disse, eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas, nem coisas demais para mim. Não, eu não vou perder o tempo, segundo a interpretação da Bíblia, perder o tempo buscando coisas que eu não vou entender, eu não vou compreender, eu não vou aceitar, quem sabe que eu posso até me perder nessas buscas, nessas conquistas. Então eu fico no que eu estou. Mas Davi não está dizendo que é pecado você exercitar-se em grandes coisas. Ele não está dizendo que é pecado você exercitar-se em grandes assuntos. De maneira nenhuma. Até porque, quando você é exercitado em grandes assuntos, você tem uma oportunidade a mais de glorificar o Senhor, pregando a palavra dele e exercitando em grandes assuntos. Paulo chegou a conquistar, Atos dos Apóstolos diz isso, chegou a conquistar algumas pessoas, usando as lendas dos poetas, das próprias pessoas, usando a cultura alheia. Paulo chegou a glorificar o nome de Jesus, para assim colocar o evangelho superior, de maneira superior. Se Paulo não fosse um homem exercitado em grandes assuntos, ele não tinha como falar isso. Ele não tinha como glorificar o nome do Senhor nessa parte. Né? Paulo era um homem preparado em grandes assuntos, né? Em coisas muito altas. Paulo era preparado. Paulo era tão preparado em coisas altas, difíceis, imagináveis na nossa compreensão humana, que Pedro, Keifas, porque vocês sabem que Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 12 é Pedro, e do 13 ao resto é Paulo. Então lá se divide entre esses dois personagens. E Pedro, que era um grande evangelista, ele, conhecendo que Paulo era um grande doutrinador, criado os pés de Gamaliel, conhecia a cultura de Gamaliel, conhecimento de Gamaliel, conhecimento de Zenas, todos os dois doutores da lei. Paulo era uma profundidade, era uma sumidade de pessoa. Veja bem o que o apóstolo Pedro disse, se referindo ao apóstolo Paulo. Ele disse assim, falando disto, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, ele diz, falando disto o quê? Diz o conceito sobre salvação, longanimidade de Deus, misericórdia de Deus, diz tudo isso. Aí ele diz no versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas. Ele fez uma referência a todas as epístolas do apóstolo São Paulo. De Coríntios a Tito, ele fez referência ao apóstolo Paulo. Ele diz, olha, em todas as suas epístolas, nem só uma não, em todas. Entre as quais, estas epístolas, há pontos difíceis de entender. Se Paulo não fosse um homem aprofundado em grandes coisas, ele não sabe. Pedro não tinha registrado isso. Pedro tinha o Espírito Santo, sim, provou quando mandou levantar o aleijado, quando fez muitas coisas, quando pregação que 3.000 almas se renderam. Isso é quem tem o Espírito Santo, com muita porção, com muita unção. Mas na questão da profundidade, Pedro não tinha, mas reconheceu que Paulo tinha. E isso ele glorificou o nome do Senhor, e Pedro não ficou com ciúme, Pedro ficou alegre, até fez uma nota e diz, entre as quais há pontos difíceis de entender. Se você abrir Romanos, tem ponto difícil de entender. Se você abrir Coríntios, tem ponto difícil de entender. Não é de aceitar, porque a gente aceita porque é a palavra de Deus. Eu estou falando entender. Aqui está dizendo entender, não é aceitar. Não tem nenhum ponto difícil de aceitar. É a palavra de Deus, é a verdade. Agora ele está falando entender. Por que Paulo falou isso? Por que aconteceu isso? Pontos difíceis de entender, né? Então ele diz, olha, há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Aí já entrou no Velho Testamento e tudo. Ele diz, para a sua própria perdição. Então ele louvou, ele diz assim, no versículo 15, no contexto, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada. Amados, né? Vamos entender agora porque Davi fez aquela confissão.
Porque Davi fez esse registro que não exercitava, ele não está batendo que é pecado, não. Ah, se o povo de Deus despertasse, tivesse essa visão de ter mais conhecimento para se pregar o Evangelho, de se conhecer mais a palavra, para glorificar o nome do Senhor, para responder as perguntas que nos fazem, como seria mais usado? Ah, se o mundo tivesse mais pregadores, mais doutrinadores, mais mestres, né? Uma coisa interessante, uma vez me fizeram uma pergunta, porque a Bíblia diz que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristão, em Antioquia, né? E será que isso foi de graça? Claro, foi por vários motivos, né? Mas um dos quais eu quero apontar aqui, né? No versículo 1 do capítulo 13 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Quem? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Herodes, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quer dizer, uma igreja como essa, cheia de profetas, cheia de doutores, Paulo estava lá, está incluso aí na relação. Uma igreja dessa tinha que prosperar, tem que ser reconhecida, né? Porque onde tem a sabedoria de Deus, está aí a unção. Onde tem a sabedoria de Deus, está aí os sentimentos perfeitos, está as operações, está aí tudo acontecendo para a glória de Deus. Olha aí, e eu digo a você, se Paulo não fosse o instrumento que era, no conhecimento secular, Paulo não tinha feito a história que Paulo fez. De maneira nenhuma podemos negar isso. Porque o homem de Deus precisa, não é obrigado, não é indispensável, mas precisa da sabedoria divina, que é a essencial, é a indispensável, associando com a sabedoria secular. É o que Paulo tinha. Porque quem Deus na época ia levantar para pregar o povo da lei? Não podia ser Pedro, de maneira nenhuma. Não podia ser qualquer um, mas foi Paulo, né? Homem dos que era do sinédrio, homem que era circuncidado, entendia de rito, entendia de ritualismo, entendia de mandamento, entendia de tradição, entendia de tudo. Este sim Deus poderia usar, porque tinha como realmente glorificar o nome dele. Então Deus é sábio, Deus é engenheiro por excelência, ele sabe quem escolher, ele sabe quem levantar para falar a sua sabedoria. Então, é muito interessante isso. Agora, quando é, a bem da verdade, que a sabedoria vai ser um prejuízo, que o conhecimento vai ser um prejuízo, que o estudo vai ser um prejuízo? Quando? Quando aconteceu o que acontece com algumas pessoas. E nisso daí o profeta Jeremias já despertou todos nós. Jeremias no capítulo 9, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, no capítulo 9, e versículo número 23 e 24. Não é o estudo ser pecado, mas algum estudante que não tem nível, que não tem sensibilidade, que não tem temor de Deus, que não tem compreensão, pode desencadear algumas condutas reprováveis por Deus. Diz o versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. O que é que Deus está dizendo? É pecado a sabedoria? Não. Não se glorie. Não se soberbeça. Não procure subestimar os demais, os outros. Ele diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Ter força, ter influência, ter poder é pecado? Nunca foi. Apenas a glória humana tirando a glória divina. É isso que é pecado. Ele diz, não se glorie o rico nas suas riquezas. Riqueza é bênção. Riqueza é coisa boa. Você até glorifica mais a Deus na sua riqueza. Agora, não se glorie. Não tire a honra de Deus, a glória de Deus das riquezas. Né? Agora ele diz, mais do que se gloriar. Você quer se gloriar? Você tem uma porta, você tem um caminho, você tem um exemplo, você tem uma aceitação do céu para se gloriar. Qual? Mais do que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Você pode se gloriar em conhecer o seu Deus, e saber que Ele é misericordioso, que Ele trabalha por você, que Ele tem zelo por você, que Ele te guarda, que Ele realmente pode combater seus inimigos. Ele pode realmente fazer tudo por você. Então pode se gloriar que esse Deus é bom mesmo. Pode fazer uma canção, cantar um hino em nome desse Deus, porque esse Deus é bom. Pode dar glória a Ele, que realmente você está certo. Se glorie em conhecer.
Quanto mais o homem conhece a Deus, mais pequeno ele fica. Porque ele reconhece que nada é. Não? Aquele que quiser se gloriar, se glorie nisso, sem me conhecer e saber que eu sou o Senhor, eu sou Adonai, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Então, diz assim, porque destas coisas me agrado, diz Deus. Deus está favorável, Deus está, como eu quero dizer, interessado em fazer juízo e justiça na terra e beneficência. Para quê? Para ele ser exaltado. Para você ter o que contar, né? Quando Deus fizer o bem a você, conte, porque ele gosta de fazer o bem. Ele gosta da beneficência, né? Ele diz, ele gosta do juízo, causas que nós não podemos entender, causas que nós não podemos compreender, causas que nós não sabemos onde vai findar. Juízo. Então aí fica sobre a vontade divina, sobre a última resposta divina, e ele vai dar o parecer último. É como diz aquela irmã que canta a glória da segunda casa, a última palavra é do Senhor. Então, ele faz juízo, ele faz justiça na terra. Apesar que essa terra está povoada de influência demoníaca, de pessoas que não têm temor a Deus, e que realmente invertem os valores, ainda assim, ainda tem um remanescente, ainda tem uma mulher, um varão, que ele pode usar, que ele pode manifestar e fazer justiça aqui na terra, através do que ele quer. Aí diz assim, porque destas coisas me agrado. Então, você quer agradar a Deus? Né? Coloque o bem da sua vida ainda na mão dele. Você quer agradar a Deus? Coloque o juízo que você espera, ou a decisão que você espera, na mão dele. Você quer agradar a Deus? Coloque a justiça perfeita para ele. E espere responder da maneira que você possa entender e aceitar. E bem mais, destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quem quiser se gloriar, se glorie e conhecer o Senhor. Então está aí o recado. Davi disse, eu não me exercitei, ele não se exercitou, mas não descartou a possibilidade de ninguém adentrar em coisas profundas, em assuntos perplexos, né? Não, de maneira nenhuma. Até porque quanto maior a perplexidade, maior a sabedoria. Já tem esse princípio, né? Então, meus amados, que essa palavra ela possa ser graça de Deus para você que me escuta, para você que me assiste esse vídeo, e que com certeza algo que faltou você entender com mais perfeição, com certeza o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ele vai completar, né? E você assim vai glorificar o nome do Senhor. Então eu agradeço a oportunidade, eu agradeço as orações, e que Deus possa abençoar e dar uma semana ótima. E até o próximo nosso encontro. Esteve comigo a irmã Alcione Ferreira, louvando ao Senhor neste programa. Também com a irmã Ellen do Carmo, louvando ao Senhor também. E também o meu inesquecível amigo Wilson Guimarães, né? Ele é quem me ajuda também aí na qualidade deste som. Que Deus abençoe a todos em nome de Yoshua HaMashiach. Amém. E N7 Neto na filmagem. Amém.